Louvado seja Deus. Só tenho que agradecer a Deus pela vida do pastor Lorival, do ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular. O estado do Pará começou ano passado, tivemos 2 turmas do CTMQ, a Raquel está à frente, e estamos com um módulo com o pastor Alcindo, a pastora Ruth, que são de Curitiba, são diretores do Centro de Treinamento Missionário Quadrangular, lá em Curitiba, estão nos dando o privilégio de estar aqui conosco, realizando um dos módulos no MUT, que é o Ministério Urbano e Transcultural, nosso primeiro ano do MUT, onde o estágio vai ser em Portugal, lá com o pastor Valdir Batista. Temos 8 alunos no MUT, 18 no ETEC, que estão em Xinguara, nesse exato momento, fazendo um trabalho evangelístico. E parabéns aí para a turma do Rio Grande do Sul. Eu não estou vendo a Nazaré Benita, está aí? Cadê ela? Nasa, um beijo aí para ti. Que Deus abençoe, um beijo no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Uma boa noite. Amém. Ei, roubaram a minha mensagem. Cadê a minha mensagem, Adelson? Não faça isso comigo, meu amigo. Está aqui? Pelo amor de Deus. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Acha lá, irmão. Quero mandar um grande abraço aos nossos internautas que nos assistem por vários lugares desse país e do mundo. O pessoal lá de Pelotas está assistindo o culto, mandaram um abraço aos irmãos aí que são pastores de Pelotas. São vocês? Estão assistindo lá vocês, tá? Então, uma benção. Filipenses 2:12. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Feche os seus olhos. Oremos. Pai querido, abrimos a Tua santa palavra e também o nosso coração para ouvi-la. Há uma necessidade urgente de cada um de nós te ouvir. Para além da voz do pregador, que cada um aqui ouça a voz do Espírito Santo. Nos dá graça, nos inspira, nos dirige, nos unge, a fim de que a Tua palavra alcance o Teu propósito. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus, amém. Quero falar hoje sobre o cristão a reboque. O cristão reboque. Quem sabe o que é um reboque? Reboque é um veículo sem motor. Ele não tem a mínima possibilidade de se deslocar se não for puxado. E o texto que nós lemos é Paulo falando a respeito da necessidade, da urgência de cada um de nós crescermos na fé, amadurecermos na fé, desenvolvermos a nossa salvação. E o texto é interessante que ele diz: olha, vocês têm me obedecido com a minha presença, mas agora muito mais ainda, com a minha ausência, cresçam, desenvolva a salvação de vocês, isto é, não fiquem dependendo demais de mim. O crescimento espiritual, o desenvolvimento da salvação, deve ser levado a sério por cada cristão. Ou a gente cresce espiritualmente, ou a gente desenvolve a salvação, ou o prejuízo pessoal e para o reino de Deus é muito grande.
E eu estou trazendo esse tema, foi um texto que eu li na internet, muito interessante, e quero aplicar a realidade da nossa igreja, e hoje é uma noite especial de frutificação, de honrar as pessoas que frutificam, que lamentavelmente muitas pessoas é como um reboque, um veículo sem motor, que tem a necessidade de ser puxado, de ser levado, rebocado, para que ele consiga se deslocar. E tem muitos cristãos que têm uma vida muito parecida com o reboque. Ele não tem iniciativa própria, ele não tem motor próprio, ele não tem atitudes na direção do seu crescimento, da participação da construção do reino de Deus. Ele é um cristão que vive dependendo de ser puxado para ele se deslocar. Isso no início da fé, quando alguém é novo convertido, quando alguém está começando na fé, é uma coisa extremamente natural. Mas no decorrer dos anos, é anormal um cristão com tempo de fé necessitar de ser rebocado para ele se deslocar. Agora, eu quero usar como exemplo uma pessoa, um personagem bíblico, que ele é a imagem de um reboque, que é o sobrinho de Abraão, o Ló. Ló é símbolo de um cristão fraco, trôpego, mundano, que vive dando problemas e deixa de ser bênção, não influencia, é facilmente influenciado. Quando ele está com o povo de Deus, ele canta, vai brilhar. E quando ele está lá fora, longe do povo de Deus, ele canta, sabe lá o quê. Então, um cristão a reboque, ele tem esse problema. E Ló, eu vou discorrer um pouco sobre a vida de Ló, não vou poder detalhar a história dele, porque o tempo não permite, mas existem algumas características em Ló, que mostram claramente que ele era complicado demais, que ele deu muito trabalho para Abraão e para sua família, porque não tinha motor próprio, não tinha uma independência saudável para crescer em Deus e ser bênção. E quais são as marcas de um cristão a reboque? Em primeiro lugar, o cristão a reboque vive sempre na sombra dos outros e não na sombra da presença do Altíssimo. Quando você estuda a vida de Ló, enquanto ele estava com Abraão, até que ele ia bem, até que ele caminhava com Deus, mas só foi se separar de Abraão, ele começou a ter uma sucessão de atitudes erradas, terríveis, erros absurdos que prejudicaram a sua vida e da sua família e a sua fé. Como tem cristãos que lamentavelmente só conseguem ser na sombra de alguém. Ele não consegue se firmar, não consegue crescer, ele vive uma dependência doentia, ele não consegue, no decorrer dos anos, ter maturidade, ter motor próprio, ter firmeza para tocar a sua vida espiritual, e facilmente ele é influenciado, porque ele depende de um outro cristão para se firmar na fé. Como eu disse, isso no início da fé é até aceitável, mas o tempo passa e a pessoa não cresce, fica sempre dependendo. Por exemplo, Deus me revelou, de vez em quando Ele me revela, que eu pedi para abrir Filipenses, e tem um irmão, uma irmã aqui, que já tem anos de fé, e disse assim, Deus me revelou, assim, meu Deus, Filipenses, meu Pai amado, onde é que isso existe, meu Jesus?
sabe nada de Bíblia. Uma dependência total, não consegue ter motor próprio. É aquele casal da igreja das 18h30, aqui não tem nenhum, graças a Deus. Aquele casal, né? Que a mulher, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, fervorosa, disse: amor, vamos para a igreja. Aí o cara, o reboque: oh, amor, hoje não, estou cansado. Vem, reboque, vem, tu vai para a igreja. É aquele marido cheio do Espírito Santo, focado em Deus, das suas responsabilidades, e diz para sua esposa: hoje é a quarta-feira da vitória. Ou então, hoje é célula, hoje nós temos um compromisso espiritual com o nosso Deus. E a mulherzinha, meu amigo, nem empurrada ela quer participar da vida cristã do seu marido. Tem encontro, ela não vai, tem vigília, o reboque não vai, célula, o reboque não vai, e se vai é empurrado, é rebocado, é uma agonia, é um absurdo isso. Então essa é a primeira marca de um cristão a reboque. Ele fica à sombra, ainda diz assim alguns: amor, vai à igreja? Eu vou, ora lá por mim. Ora por mim. Ô rebocão, meu Deus do céu. Aí a mulher diz assim: amor, vamos orar? Mas não ora, ele não ora, ela não ora. Então essa é a primeira marca. Se você está com esse problema, a minha oração é que você saia daqui transformado em nome de Jesus. A segunda marca do crente a reboque é que ele é mais apegado às coisas materiais do que tem interesse nas coisas espirituais. Ló e Abraão tinham um relacionamento muito diferente com Deus um do outro. Abraão era um homem trabalhador, muito rico, próspero, mas ele construía altares para Deus. Ele tinha uma vida equilibrada. Ele queria prosperar, queria vencer, ganhar seu dinheiro, ter recursos para sua família, mas ele não esquecia das coisas espirituais. Ló não. Ló queria grana, só grana. A relação de Ló com Abraão, se você estudar, percebe claramente que ele não tem foco nas coisas de Deus. Queria morar em Sodoma. Então ele não era equilibrado. É claro que Deus deseja que sejamos trabalhadores, esforçados, empenhados em melhorar a nossa vida, ganhar o nosso dinheiro, ter qualidade de vida cada vez melhor. Isso é vontade de Deus, foi Deus que colocou esse sentimento em mim e em você. Mas essas coisas não podem nos afastar de Deus. Mas o crente a reboque, o papo dele são as coisas materiais. Chega lá na célula, não leva um convidado, não leva a Bíblia, falta pra caramba, mas quando vai, o que é que tem para comer? Para comer. Facilmente compromissos profissionais que poderiam com muita habilidade ser ajeitado para não permitir que os compromissos espirituais fossem atingidos, mas não, ele não faz um esforço nenhum para proteger sua agenda espiritual. A agenda material dele rouba ele de Deus. É o reboque, é o Ló. Então cuidado com isso. Fico com medo de orar pela prosperidade de vocês, que às vezes é o que pelo menos aparenta, é que se eu orasse agora e vocês chegassem em casa e tivesse lá uma notícia, uma carta do Silvio Santos para você, que você acabou